Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Todos na bênção, na graça do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mas este tempo de adorarmos a Deus, de louvarmos a Ele que merece todo o nosso louvor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero também cumprimentar os irmãos que estão assistindo a live. Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. E que vocês também possam consagrar este tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Comece agradecendo ao Senhor nessa noite por você estar aqui. Comece a louvar o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. Aleluias. Não porque merecemos, nós não merecemos nada, nós não somos merecedores, mas é a graça do Senhor que alcançou o nosso coração, que alcançou a nossa vida. Oh, aleluias. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, Deus, nós reconhecemos, Pai querido, toda autoridade do Senhor sobre nós. Reconhecemos, Deus querido, que o Senhor reina, Pai amado, e queremos, Deus querido, nessa noite, em nome de Jesus, convidarmos, ó Pai, a doce presença do Espírito Santo neste lugar, em nome de Jesus. Fique à vontade, Senhor, seja adorado, seja engrandecido, não somente aqui neste lugar, Pai, mas todos os dias das nossas vidas, em todos os lugares onde nós estivermos, ó Pai, que a nossa vida seja uma vida de adoração, que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida que adore ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque há um convite na Tua palavra para nós adorarmos o Senhor. Vinde, adoremos o Senhor, exaltemos o Senhor, e nessa noite estamos aqui, Pai, para adorar o Senhor, para reconhecer que só o Senhor é Deus, e mais uma vez, ó Pai querido, prostramos diante do Senhor, Pai amado, e adorando o Senhor. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluias, aleluias, aleluias. A palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluias. E nós sabemos, irmãos, que o melhor dessa terra é ouvir a voz do Senhor. Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem a minha voz. Amém. Que sigamos todos juntos a voz do Mestre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, nós oramos também pelas nossas crianças, colocamos diante do Senhor, Pai, o culto das crianças. Pai amado, que o Senhor seja adorado, engrandecido também através da vida das nossas crianças, o ministério infantil, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos pelo trabalho, te louvamos, ó Deus, e que o Senhor possa levantar, Pai, geração de crianças que teme ao Senhor, que adore ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glória a Deus. As minhas vão passar para aí recolhendo as crianças para o culto, em nome de Jesus. Equipe de louvor. Glória a Deus, boa noite, a paz. Amém. Eu vou ler um pequeno texto aqui que está em Romanos 14, 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Amém. Nós estamos aqui para louvar, para adorá-lo, para dizer que estamos aqui para dar o nosso melhor a Ele. Amém. Com alegria, porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu. Amém? Então vamos adorar com palmas, vamos louvar, vamos gritar, vamos fazer o nosso melhor para Deus. Amém? Vamos estar à vontade na casa do Pai, que é isso que Ele quer de nós. Aleluias.
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele o coração. Vem, assim conversar, estará orar. Vem, assim conversar diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Glória a Deus, aleluias. Que venhamos louvá-lo e adorá-lo, amém? Que venhamos entregar hoje, essa noite, o melhor de nós para Ele, para que Ele cresça e que nós diminuamos, amém? Aleluias. Soberano.
há nenhum Deus como tu. Não há ninguém como tu, Pai. Não há quem faça o que o Senhor faz por nós, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. E porque tu és o nosso amor, tu és aquilo que mais nos ama, tu és aquilo que nos faz lutar todos os dias, Pai. Mesmo que o mundo diga que não, o Senhor está aqui para nos dar a mão, para que nos leve à frente, para que não tenhamos medo. E o Senhor diz sim, Pai. O Senhor diz sim, Senhor. Nome sobre todos os nomes, no trono do universo, tu estás, teu domínio é para sempre. E diante de tua glória, tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, tem nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre
louvando e adorando, amém? E que venhamos entregar o nosso melhor para Ele, amém? Que não seja só os 10%, mas que seja tudo de nós, amém? Aleluias. Fazer o nosso melhor para Ele, porque Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele está aqui diante de nós. Ele está aqui querendo nos perdoar, querendo nos amar e querendo dar o melhor dele, o melhor que Ele tem para nós nessa terra. E nós sabemos que é graças a Ele que estamos aqui essa noite. Então venhamos dar uma salva de palmas a Ele e agradecê-lo, glorificá-lo e dizer o quanto o amamos e o quanto servimos a Ele. Amém? Aleluias! Glória a Deus, pastor.
Obrigado, Jesus. Obrigado, doce Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, queridos. Creio que Deus, Ele quer falar o nosso coração de uma maneira tão preciosa e maravilhosa nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei de um Deus que muda a história. Eu sei de um Deus que transforma vidas, que transforma famílias, que transforma cidades, que transforma nações. Eu sei de um Deus que conhece. A Bíblia diz que de longe Ele nos conhece. A palavra não saiu da nossa boca e o Senhor já sabe qual que vai ser pronunciada. Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso, irmãos. Aleluias, aleluias. Peça ao Senhor para Ele falar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. A Tua presença é tão maravilhosa neste lugar, Pai. Nós não conseguimos viver sem a Sua presença mais, Pai. O que nós temos de mais precioso nessa terra é a Tua presença, Pai. E pedimos ao Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Que tudo que nós formos fazer aqui, Pai, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluias, glória a Deus. Queridos, nós temos um momento maravilhoso, antes de entrarmos aqui na palavra do Senhor, mas também está relacionado à palavra de Deus nessa noite, e nós temos a apresentação do Daniel, né, um bebê, né, e queremos com muita alegria, né, convidar aqui a Marcela e o Frank, para nós apresentarmos o bebê, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, né, algum parente ou irmão que são amigos dele assim próximos aí, que estão aqui na igreja, né, pode vir, pode acompanhá-los também, vir até o altar, por favor, pode subir aqui, por gentileza, em nome de Jesus. Chama aqui, pastora, você me ajuda aqui, pastora, por favor? Que bênção, gente, que bênção. Ei, Daniel. Glória a Deus. Amém? Podem ficar mais. Podem chegar mais para cá, pessoal. Vocês estão bem tímidos. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Vai esperar levantar o neném, você levanta junto, Márcio. Não. Eu consigo pegar. Vira pra cá. Vai lá, vamos ver se... que nem você, tá vendo aí? Aí. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Queremos orar também pela vida do Frank, a vida da Marcela, em nome de Jesus. Daniel, que bênção. Aleluias. Tem pessoas que vão tirar fotos quando nós orarmos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Daniel, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos ao Senhor por essa noite, pela tua presença, a tua fidelidade. Nós consagramos ao Senhor, Pai,
a vida do Daniel, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, a tua palavra, Pai amado, tem um livro de um profeta chamado Daniel, e Daniel fez toda a diferença onde ele estava, Pai, vivendo para o Senhor. E nós, Pai amado, como igreja do Senhor, nós consagramos a vida do Daniel, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que onde ele estiver, Pai, ele possa fazer toda a diferença, Pai. Guarda, Pai, com saúde, em nome do Senhor Jesus. Dê sabedoria aos pais para ensinar, Pai, o Daniel os caminhos para ele andar. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, colocamos o futuro do Daniel nas tuas mãos, ó Pai. O que ele vier a ser, venha ser para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Nós abençoamos, nós guardamos a vida do Daniel e da família, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, Frank, a vida de vocês, Marcelo, em nome de Jesus, e a vida do Daniel, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos, pela presença aqui dos irmãos, em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Gente, agora, querida, tá vendo aí? Glória a Deus, glória a Deus. Ô, gente, os primeiros dias de um bebê na família é maravilhoso, né? É gostoso demais. E tem assim os desafios, uma série de mudanças, né? Lembro quando, né, na nossa casa, né? Quando chegou o nosso bebê, né? Gente, né? As dúvidas, né? Um monte de pergunta que a gente começa a fazer, os medos, né? Eu lembro que ai, gente, pegava uma linha, né? Parecia que não estava respirando, colocava assim para ver se a linha balançava, né? Em frente à respiração. Meu Deus, né? Fantasias. Eu confesso, irmãos, que com a chegada de um bebê eu fiquei assim muito ansioso, né? Eu confesso. E mexeu com a nossa rotina, é claro, o bebê mexe com a rotina, com as nossas, com as relações entre os membros da família, né? Então, aquele cuidado, aquela preocupação toda, né? Na época nós estávamos construindo, né? Imagina, né? Construindo, bebê chegando, e reorganizar tudo, colocar tudo em ordem. Foi um tempo de muita paciência, gente. Não só da minha parte, mas também da pastora, de todos da família, para essa reorganização, né? É algo assim muito intenso. Chegar uma criança numa família é intenso, exige muita dedicação, delicado também, né? Cheio de expectativas. Como é que vai ser, né? Já fica olhando lá, quando ele vai apontar o primeiro dentinho, gente, aquela loucura, né? E idealizações também, né? A gente vai pensando como é que vai ser a criança, como que vai ser o futuro, né? Tudo mudou, né? Os horários de tomar banho, os horários das refeições, o sono, né? Dormia pouco, né? Comia fora dos horários, né? Não existia mais tempo livre. Para a pastora foi mais difícil, já para a mulher é mais difícil, que além da criança tem os afazeres, e o homem com a preocupação, né, do leite, das fraldas, né? Mas para a mulher é muito desafiadora, né? E fora a questão que agora também faz parte, né, pai e mãe, faz parte do currículo agora, né? Meu Deus, que responsabilidade, pai e mãe. A gente fica pensando assim, meu Deus. E as cobranças, né? Não faz isso com a criança, cuidado com isso, pelo amor de Deus, né? E às vezes mais interno, né? Mais da gente mesmo, uma autocobrança, né? Do que dos outros, né? Então conselhos, palpites, né?
E então nesse primeiro momento assim para nós, né, foi assim desesperador, vamos dizer assim, preocupante, mas também foi com muita paciência. Nós tivemos também o cuidado de Deus, temos o cuidado de Deus na nossa casa, na nossa família, mas ainda fica aquela coisa, né? Não, a gente não vai errar como pai, ou medo de errar, né? E isso sempre acontece, né, queridos? Não sei como que, se vocês aqui têm bebês em casa, né, já tiveram, né? Não sei como que foram a experiência de vocês, mas vale a pena, né? Vale a pena enfrentar os desafios, vale muito a pena, né? E tantas pessoas, né, assim, preocupam, né, cuidam com carinho para a chegada do bebê. Mas vocês acreditam que na Bíblia houveram homens, reis e situações em que pessoas odiavam bebês? Pensar nisso, poxa pastor, na palavra de Deus, né? Que horrível a gente achar isso na Bíblia, né? E pasmem, na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus tem isso, irmãos. Uma coisa que eu amo assim na palavra de Deus, que ela não esconde isso, ela não oculta essa matança de crianças, né, o infanticídio. A Bíblia não é tendenciosa, de forma alguma, e os assuntos, né, estão muito assim abertos na palavra do Senhor. Nós temos o exemplo de Moisés, do tempo de Moisés, quando o faraó deu o decreto para matar todas as crianças no Egito. Imagine, queridos, a preparação, a família preparar para tudo aquilo, para todo o recebimento, né, a chegada do bebê, e ter um decreto para matar a criança. Imagina a pressão que fica sobre a família. E fora isso, irmãos, uns assuntos que a gente evita até de comentar, muitos pastores, teólogos, ou às vezes até estudantes da Bíblia, né, entre a igreja, evita de comentar como é que Deus autoriza a matança. Como pode um Deus, né, autorizar a guerra e, acima de tudo, que matem crianças, que matem bebês, não deixem ninguém vivo? Como pode? Alguns falam assim: pastor, por isso que eu não acredito na Bíblia, é muito contraditório, né? O Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Não, a Bíblia é um livro assim muito assim estranho, muito confuso, ainda mais que vem uma lei, uma regra, uma norma, né, um mandamento, né, ordenado do Senhor para matar crianças. E nós, igreja do Senhor, nós amamos família, nós amamos criança. Tem um texto na Bíblia, não precisa abrir não, que está em 1 Samuel 15,3, diz assim, olha o exemplo, né, do que Deus está dizendo: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Meu Deus, Deus ordenando isso. Deus ordenando isso, e era para o rei Saul e os soldados executar isso. Era a ordem do Senhor. Então muita gente tem aversão a esse Deus. Muita gente tem aversão à palavra do Senhor e comentam sobre isso, irmãos. Não concordo que Deus, Ele autoriza matar pessoas. É muito estranho, né? É muito estranho. Parece que Deus mata por prazer. Mas Deus, irmãos, Ele diz algo assim muito interessante, que o próprio Senhor diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele seja salvo, encontre o caminho e viva. Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Não tem. O que nós precisamos, irmãos, é entender o contexto, porque o nosso Deus, Ele é justo, e o nosso Deus não muda. O nosso Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo, tanto em misericórdia e amor, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Nosso Deus não muda. Nós falamos há um tempo atrás sobre Nínive, sobre Jonas.
O juízo ia vir sobre a cidade, e Deus envia Jonas. Jonas não queria ir, irmãos. Jonas não queria ir, mas Deus, no propósito de levar a mensagem de reconciliação para os ninivitas, Deus ali, ele interfere na vida de Jonas de uma maneira tão sobrenatural e coloca Jonas lá em Nínive para levar a mensagem. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, aleluias, e Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. E todas as vezes, irmãos, que houve essa ordem de matança na Bíblia, essa ordenança de Deus, Deus já prepara algo de misericórdia para aquele povo. E o povo está sabendo, se vocês continuarem assim, vocês vão morrer de qualquer jeito. Vocês estão fazendo consciente. Tem um exemplo na Bíblia, que teve um homem que ele estava apanhando lenha no sábado, e não podia. Levaram o homem para Moisés. Esse camarada aqui está quebrando o mandamento. Hoje não pode tirar lenha, no sábado não pode, ele está tirando lenha, o que não vão fazer com ele? Aí os soldados deixaram ele recolhido para ver o que Deus ia dizer. Está em Números capítulo 15. A Bíblia diz que Deus falou assim: apedreje o homem fora do arraial. Pegaram aquele homem que estava trabalhando e levaram para fora da congregação e apedrejaram, e ele morreu. Porque qual que era a preocupação do Senhor? Se eu permitir, ele está consciente, se eu permitir isso, todos os outros vão fazer e vão quebrar, a nação vai quebrar o meu mandamento. Ele estava ciente que estava fazendo algo reprovável ao Senhor, e foi morto, por ordem de Deus. O nosso Deus, Ele não muda. E para entender isso, irmãos, para entender essa questão, precisamos ver também o fundo histórico que está acontecendo ali. Israel, ele fica cativo 430 anos no Egito. E ele sai ali do Egito e começa agora a transitar no deserto, indo rumo à terra prometida. De uma forma sobrenatural, forma de milagre, Deus resgata eles lá do Egito, eles começam a transitar. Eles tinham ouvido assim, do próprio Deus os mandamentos. Do próprio Deus, Deus traz os mandamentos, a ordenança para eles. Irmãos, estava muito claro, muito claro. E se alguém violasse ali os mandamentos, sofreria a penalidade do mandamento. A regra. Quando alguém quebra uma regra, a regra te quebra. Quebrou o mandamento te quebra. E foi isso aí que Deus queria demonstrar para a rebelião. A rebelião, não esqueça da rebelião. Eu tenho uma aliança de misericórdia com vocês, mas eu também não esqueço da rebelião. Mas enfim, vamos tocando assim no assunto assim das crianças, né? Deus ele sempre usa de misericórdia, irmãos. Sodoma e Gomorra foi assim, né? Sodoma e Gomorra foi desse jeito. Mas a maneira que Deus encontra de proteger a saúde espiritual de Israel, né, era através disso, era através de guardar a vida deles. Deus, ele queria levantar, a intenção de Deus era levantar um povo separado, um povo santo, e tinha que guardar a posteridade. Se não houvesse isso, irmãos, a nação de Israel ia misturar com os outros povos, e o propósito de Deus se perderia. Deus sabe tudo, e sabia também sobre as crianças. Mas se a nação de Israel deixasse ali crianças dos amalequitas vivas, aquelas crianças seria também uma cilada para a nação de Israel no futuro. Aquelas crianças seriam uma cilada. Deus falou assim: olha, não pode ficar ninguém deles, porque eu tenho uma aliança, eu tenho um plano com vocês. Serviu para
para Deus assim, evitar a disseminação da identidade cananeia. Eu tenho aliança com vocês, os cananeus não. E Deus tinha que proteger. E Israel nisso tudo se viu que separado. Eu sou uma nação separada para Deus. Eu sou uma nação separada para o Senhor. Mas a graça de Deus, irmãos, ela é dada a todas as pessoas. Todas as pessoas. Pastor, como que fica uma criança? Você pode perguntar assim, como que fica, pastor, uma criança que morre? Ela é salva? Uma criança que morre, como é, né? A Bíblia diz que todos nós, irmãos, nascemos, guarda isso, nós nascemos mortos espiritualmente, todos. Nós nascemos mortos espirituais. Por isso que Jesus, ele deixa muito claro que nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo. Então a criança, a criança nasceu morta espiritual. Mas o que ela tem de errado? O egoísmo. A raiz do pecado é o egoísmo. Só que o pecado é uma transgressão consciente. A criança, até a idade da razão, ela não tem noção do que é o direito e o esquerdo. Ela não consegue diferenciar isso. Ela não consegue diferenciar. Então, as crianças cananeias, elas não tiveram como escolher o pecado da tribo deles ou o Senhor Deus. Elas não tiveram a questão do pecado. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. E todos pecaram. Irmãos, todos nós pecamos. Apesar de todos nascerem mortos, o recém-nascido não tem ainda aquela consciência do pecado. A criança não tem consciência do pecado. Guarda isso, meu querido. Nós não nascemos consciente. O juízo, ele é a partir do momento que você tem a opção de escolha. O fato não é você saber ou não saber, é de escolha. Por exemplo, se eu estiver com o meu carro, tiver algo irregular, e eu não sei, mas está escrito na lei, e a polícia me parar, eu vou ser multado, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo da lei. Mas eu já assumo uma responsabilidade. Quando nós conhecemos o bem, o mal, o certo e o errado, nós assumimos uma responsabilidade, mesmo não sabendo. O policial, eu não vou chegar perto dele, policial, eu não sabia disso, o senhor releva. Você olha, não tem como. Não tem como. Da mesma forma diante de Deus. Deus, ele não vai relevar, irmãos, aquilo que nós não buscamos conhecer. Deus, ele não vai relevar aquilo que nós devemos buscar nele. E isto é lei. E funciona tanto para homens, quanto também para Deus. É um chamado para nós, para todos nós. Cabe uma responsabilidade aí, irmãos, dos pais. Se a criança tem o egoísmo, a Bíblia diz que a responsabilidade são dos pais. Isso também é sério. Em Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia diz assim: desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam, assim tudo lhe irá bem, você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha, nós vimos na Bíblia Faraó ordenando a matança de crianças, nós vimos na Bíblia Deus ordenando, por causa da nação de Israel, o povo, da separação, a santidade, Deus ordenando ali que matem crianças, para resguardar a nação, trazendo a seriedade, um compromisso sério do povo de Deus. E agora, irmãos, algo muito, muito sério também na palavra do Senhor,
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Nós temos uma perseguição ao Filho de Deus, quando Jesus nasceu. Estamos chegando aí nas festas natalinas, e a pergunta, por que, pastor? Por que quando Jesus nasceu, houve também aquele infanticídio? Por que Herodes decretou a morte dos meninos de 2 anos para baixo na época de Jesus? Por que essa perseguição ao Filho de Deus, pastor? Jesus nasceu no curral, pastor. Jesus foi colocado numa cocheira, pastor. Que ameaça Jesus tinha para os reis, para os Herodes, para os reinos da época? Porque essa perseguição ao Filho de Deus? E eu quero ler o texto com os irmãos, em Lucas, capítulo 4, versículo do 5 ao 8, está falando da tentação, mas nós vamos falar, né, por que essa perseguição de crianças quando Jesus nasceu. Lucas capítulo 4, versículo 5 ao 8. Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Irmãos, no nascimento de Jesus, no nascimento do nosso Senhor, quem ficou mais ameaçado com o nascimento foi Satanás. Quem ficou mais preocupado foi Satanás. Os reis, os Herodes da época, não temeram o nascimento de Jesus, de forma alguma, de forma alguma. Só que nós tivemos uma mensagem, queridos, recente, falando sobre mundo paralelo, e nós falamos sobre esse primeiro céu, onde Satanás governa sobre os reinos, sobre as nações. E Satanás, ele usa toda a circunstância ali para perseguir o menino Jesus, para perseguir aquela criança, e ele fez de tudo para destruir esse pequeno bebê. Satanás fez de tudo, irmãos. A Bíblia diz que Maria e José tiveram que se esconder, fugiram para o Egito, ficaram lá um tempo até que passou aquela matança, voltaram para a nação de Israel. E no decorrer da vida de Jesus na terra, Satanás, irmãos, tentou fazer de tudo para destruí-lo. De tudo. Se teve uma criança, um bebê que foi perseguido na Bíblia, foi Jesus. Desde o nascimento, e fora isso que Satanás também usou ali os religiosos da época para assassiná-lo. A perseguição de Satanás ao menino Jesus era ferrenha. E pensassem, mas pastor, por que isso? Por que isso aconteceu com esse menino, com essa criança? Irmãos, o que mais atormentava Satanás era a pregação de Jesus. Jesus chegava e dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, o império de Satanás estava sendo ameaçado. Não existe o reino das trevas. Não existe império das luzes, de forma alguma, irmãos. Existe reino de Deus, reino de luz e império das trevas. São coisas, e reino e império são coisas totalmente distintas. O império agora das trevas, com Satanás, o seu tirano, está sendo ameaçado agora por esse Jesus, esse menino que começa a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus estava sendo perseguido, igreja, porque o império das trevas estava ameaçado. O império das trevas estava ameaçado. O reino de Deus está chegando. Imagine Satanás, igreja,
que controla todos os reinos da terra. Imagine Satanás, que consegue colocar na mente de autoridades e confundir o pensamento delas como se fossem delas, mas sendo dele. E agora esse império que séculos dominou a terra, agora sendo ameaçado por um menino que nasceu no curral e ficou numa cocheira. É inconcebível uma ideia dessa. Um menino desse ameaçar um império. Uma criança fazer toda a diferença. Uma criança que ali, quando vai crescendo e se torna adulto, maduro, começa a anunciar: é chegado o reino de Deus. E essa frase começa a abalar a estrutura do mundo, começa a abalar a estrutura terrena, por causa desse menino, que ninguém dava nada por ele. Como pode um rei nascer num curral? Como pode ser um rei? A primeira cama que ele tem é uma cocheira. Isso é loucura. Como pode ser um rei ser condenado com os criminosos numa sentença de morte, onde só os homens mais vis eram condenados? Como pode isso, pastor? E sabemos, irmãos, que esse Jesus, ele tem a primazia em todas as coisas. A Bíblia diz que ele tem a primazia entre os mortos, porque ele morreu e ressuscitou. Aleluias, aleluias, aleluias. Mesmo Satanás, irmãos, tendo toda a estrutura, mesmo o império das trevas, tendo toda a estrutura de um tirano, tendo os demônios, os anjos caídos à disposição, e fazendo de tudo, irmãos, para controlar os reinos. Aí chega Jesus, humilde, e começa a destruir, a demolir todo esse império das trevas. Uau! Uma criança. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pensar: Senhor, eu amo a tua palavra. Eu amo, o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. E olha que agora, estabelecendo Jesus, agora essa é a mensagem: Satanás e seu império se sentem ameaçados com a mensagem de Jesus. Se sentem acuados, porque, irmãos, a estratégia de Satanás é prender as pessoas. A estratégia de Satanás é aprisionar as pessoas e falar que você está seguro, falar que você está bem. Satanás ele tem o objetivo de fazer com que nós, Igreja do Senhor, você está assistindo essa live, que nós não pensemos em Deus, que nós não vivamos Deus. Essa é a estratégia de Satanás. Por isso que após o batismo de Jesus, Jesus foi levado para onde? Para ser tentado, levado pelo Espírito para ser tentado. E foi justo, irmãos, foi justo essa passagem. Foi justo da parte de Deus permitir isso, porque foi dado ao diabo, o tirano do império das trevas, a tentar Jesus. Foi dado a ele a oportunidade. Olha, tudo isso me foi dado, poder e glória. A Bíblia diz que numa fração de tempo, rápido, ele mostrou todos os reinos irmãos, todos os reinos da terra, numa fração de tempo para Jesus. E aí, Jesus quer? Isso foi me dado.
E eu agora tenho poder para dar, né? Eu posso dar para quem eu quiser, eu quero dar para você. Uau! E Jesus, ele diz algo muito, né? Ele afirmou, né? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultarás, darás culto, adorarás. Irmãos, é tempo de irmos mais profundo na palavra de Deus para o nosso dia a dia. Sabe o que Jesus ofereceu todos os reinos? Para controlar Jesus. Satanás ofereceu tudo para controlar o nosso mestre. Aquele menino que ninguém dava nada. Aquela criança que nasceu também no tempo que foi decretado o infanticídio. Lembram que numa parte da palavra do Senhor, irmãos, que Herodes queria ver o rei dos judeus e se preparou. Quando Jesus ele entra na presença de Herodes, Herodes olha assim: é isso aí? Ah, não quer nem ver, não, volta para Pilatos. Desdenhando do nosso mestre. É tempo, irmãos, de abrirmos o nosso coração, irmãos, e entendemos a resposta do Senhor Jesus. Não devemos adorar os reinos deste mundo. Você que está ouvindo aqui nessa noite, você está assistindo essa live, não devemos adorar os reinos deste mundo, ou também algo que pertence a esse mundo. Nós não podemos. Duas coisas, mas que as pessoas estão valorizando nos nossos dias: poder e glória, autoridade sobre as pessoas, poder, controle sobre os outros. Estamos vivendo isso, irmão, nessa pandemia. Nós não sabemos quem vai controlar a gente. É sim ou não? Pode isso ou não pode? Fala uma coisa e fala outra. O mundo está assim, irmãos, buscando autoridade, poder, controle sobre as pessoas e serem reconhecidos pelos outros. Quem tiver certo, curtida. Uau, bem que você falou isso, hein? Essa vanglória, irmãos, que misericórdia, e são as duas coisas que o diabo ofereceu para Jesus. É o que está acontecendo nos nossos dias, está acontecendo hoje. Se você parar para ver as notícias hoje, está acontecendo agora. O controle, a vanglória. O diabo usou os reinos deste mundo, irmãos. Ele não muda a estratégia. O diabo não muda. E pensar, irmãos, que o diabo usou um governo para matar crianças. Você acha que o diabo, olhando para a igreja espalhada no mundo, você acha que está satisfeito? Irmãos, de forma alguma. O diabo, ele não queria nada que ameaçasse o império dele, nem a tirania dele. O diabo, ele não quer isso. Nós falamos na nossa última mensagem, irmãos, que para entrar no reino de Deus você tem que nascer de novo. Você pode ser uma pessoa boazinha, legal. Você precisa nascer de novo. E aqui cabe uma pergunta: quem controla a sua vida? Quem governa o seu coração? O tirano Satanás ou o Senhor, Rei de todas as coisas? Quem controla a sua mente? Quem controla? Pense sobre os valores que você tem para a sua vida. Você está aqui nessa noite, você está assistindo essa live. Quais são os seus valores? Os seus valores que você tem para a sua vida,
está suscetível ao ataque de Satanás? É fácil de Satanás te pegar pelos seus valores? Por que Jesus não foi pego por Satanás? Porque os valores do Senhor Jesus estavam em Deus, no reino de Deus. Aleluias! Como que está o seu coração? Qualquer coisa que você faça que vai contra o Senhor Deus, você dá vantagem para o tirano. Você dá pontos para o tirano. E a tirania dele é imperdoável. Ele não tem misericórdia, irmãos. Ele não tem misericórdia. O reino de Deus está em segundo plano na sua vida, terceiro plano. Quais são as suas prioridades no reino de Deus? Ou a prioridade da sua vida? Onde está o reino de Deus nas suas prioridades? Onde está o Senhor na sua agenda? Onde está o Senhor no seu tempo? Onde está o Senhor? Às vezes, irmãos, as pessoas entram no reino de Deus, elas participam da igreja, elas estão juntas conosco, elas se reúnem, participam das igrejas, leiam a Bíblia, mas elas procuram uma glória pessoal, porque isso está enraizado, irmãos, em nós, e nós precisamos cuidar muito disso, igreja. Você está assistindo essa live, precisamos cuidar muito do nosso coração, da nossa vida. Essa criança que nasceu Jesus, que nós vamos lembrar agora, vamos lembrar agora em dezembro, irmãos. Precisamos, irmãos, rever muitas coisas desse menino, desse homem, do Filho de Deus. Qual tem sido o primeiro lugar na sua vida? Eu quero listar algumas coisas para você estar pensando aí. Ser próspero e saudável, pastor. Pastor, eu quero participar de atividades emocionantes. Realizar um grande projeto, pastor. Pastor, é viver sem conflitos. Eu quero me sentir igual aos outros. Dar segurança à minha família. Ser livre para tomar decisões. Ser feliz. Ser uma pessoa contente. Pastor, eu quero me livrar-me de conflitos pessoais. Pastor, minha prioridade é ter amigos íntimos. Pastor, eu não tenho amigos íntimos. Estar a salvo de crimes, pastor. Eu longe do crime, a minha vida é outra. Pastor, desfrutar da vida. Viagens, cinema, enfim. Fazer a vontade de Deus. Ter respeito próprio. Boa autoestima. É a minha prioridade, pastor. Ser reconhecido e admirado, pastor. Proximidade, intimidade com outros, pastor. Eu quero me aproximar das pessoas, me aproximar dos irmãos. Tomar decisões certas na vida, pastor. Essa é a minha prioridade. Tomar decisões certas na vida. Pastor, desejo por poder. Talvez tenha outros. Mas isso é a maioria que as pessoas estão procurando, irmãos. Isso está na lista de prioridade das pessoas. E as pessoas estão procurando isso, irmãos, sem ter o reino de Deus. E isso pode ser, irmãos, uma pega para o diabo oferecer isso para você. Isso pode ser uma pega. Todos nós, irmãos, todos nós fomos chamados pelo Filho de Deus, todos nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o convite do nosso mestre. Todos nós fomos chamados pelo Filho de Deus. Aleluias! Que ofereceu a vida dele. A Bíblia diz: a minha vida ninguém tira. Império, irmãos, e agora estamos no reino de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Que tremendo, irmãos. Imagine, queridos, imagine se todo mundo lembrasse disso constantemente. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo?
será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem qualquer outra criatura, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Nós temos um Deus maravilhoso, aleluias! O primogênito entre os mortos, para ter toda a autoridade. O único que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Aleluias! A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aleluias, 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 aleluias. O Rei e Senhor de todas as coisas, aleluias. Aquela criança, aquele bebê que nasceu numa manjedoura, Ele agora é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluias, aleluias. Então, pastor, qual é a prioridade no reino de Deus? Se todas as que o senhor listou aqui, qual que é a prioridade? Fazer a vontade do Pai. Só isso. A sua prioridade é fazer a vontade de Deus. Só isso. Só isso. Existe algo que Satanás usa, que é o medo. Pensa que você não seja próspero e não seja uma pessoa saudável. O que gera no seu coração? Se você não participar de atividades emocionantes, só trabalho, trabalho, trabalho. Se você não realizar um grande projeto, dá o que no seu coração? Se você viver uma vida de conflitos, se você sentir diferente de todo mundo, se você chega e ninguém te aceita, se você não dá segurança à sua família, se você não é livre para tomar suas decisões, se você não é feliz, se você é uma pessoa descontente, se você está sempre envolvido em conflitos pessoais, se você não tem amigos, se você está no meio do crime, ou no meio de criminosos, o lugar que você mora não é um lugar legal, se você não consegue fazer uma viagem, você não consegue ir no cinema, você não consegue realizar nada, se você não tem respeito próprio, a sua autoestima é lá embaixo, se você não é reconhecido e nem admirado, se você não tem proximidade nem intimidade com ninguém, se você toma decisão errada, se você, não tem desejo de nada não, isso dá medo. Você sabe qual é o nosso único problema? Nós temos medo. Medo de confiar nesse Deus que nos ama. Medo de abrir o nosso coração. Senhor, eu entrego a minha vida, a minha casa. Eu quero viver a vontade do Senhor. Você sabe, irmão, o que é comum aqui, irmãos? Ali na nossa fé, do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Se nós não vigiarmos, você está assistindo essa live, é o medo. Todos nós temos medo. E dependendo do que você quer fazer na sua vida, para a sua família, na sua casa, na cidade, no bairro, o projeto que você tiver, é um medo. Um medo. A Bíblia diz, irmãos, para a gente ter fé. Jesus, ele sempre chegava para os discípulos: não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Você já imaginou, querido, se todos nós começarmos a viver assim: olha, a situação está difícil, mas eu confio no meu Deus. Olha, o momento está dando medo, mas eu creio no meu Deus. Oh, aleluias. Olha, a situação não está fácil, mas eu estou aprendendo em Deus a ver além das circunstâncias. Oh, aleluias, 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 aleluias. Abra mão do seu medo e comece a viver para Deus, fazer a vontade do Senhor. Você nasceu de novo, você é filho e filha de Deus, Ele te ama e tem grandes propósitos para fazer na sua vida. Oh, aleluias. Eu quero orar por você, você que quer viver confiando no Senhor.
Se você quer fazer, pastor, a minha prioridade, pastor, é fazer a vontade de Deus. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Não vou convidar você a vir à frente, não. Não vou convidar você a ficar de pé. Mas se você, pastor, eu gosto que ore por mim, eu gosto de ficar de pé, fique de pé. Pastor, eu gosto de ficar sentado e fechar os olhos, fecha os seus olhos. Pastor, eu gosto de prostrar, ajoelha. Pastor, eu gosto de levantar a mão, levanta a sua mão. Eu gosto de colocar a mão no coração, coloca a mão no coração. É você e Deus. Mas eu quero orar com você para você viver fazendo a vontade de Deus. Aquele menino que nasceu na manjedoura, irmãos, ele deu a vida por mim e por você. Oh, aleluias, 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 oh, aleluias. O diabo ofereceu para o nosso Jesus tantas coisas, irmãos. Autoridade e glória é o que ele oferece para nós. O controle das pessoas e ser reconhecido pelas pessoas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, abre o seu coração. Começa a falar com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a estar assistindo essa live. Abre o seu coração em nome de Jesus. Abra a mão dos seus medos. Abra a mão dos seus medos. Começa a viver a vontade do Senhor. No reino de Deus é só isso. Qual que é a prioridade no reino de Deus? Fazer a vontade do Pai. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, eu quero te agradecer, Pai querido, porque o Senhor é fiel e nós podemos confiar em Ti, Pai. Oh, aleluias, obrigado por revelar, Pai, o amor, a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, dos irmãos que estão aqui, daqueles, ó Deus, que estão assistindo essa live, Pai, toma nas tuas mãos, tira todo medo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor declara o verdadeiro amor, lança fora todo medo, o amor de Deus, lança fora todo medo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Independente do que o Senhor colocou nas nossas mãos, como projeto de vida, como plano de vida, Pai, nós queremos viver para o Senhor, é para a sua glória. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, Deus, consagramos ao Senhor. Oh, aleluias. Obrigado pelas nossas crianças, Deus. Mais uma vez agradecemos o Senhor pela vida do Daniel, Pai. Oh, aleluias. A família deles, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, o Senhor ocultou dos grandes os teus projetos e revelou aos pequeninos, Pai, aos pequeninos, ó Pai, aqueles que não estavam envolvidos em um sistema, Pai. Obrigado, Pai, por revelar o teu amor, a tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Erga a sua mão direita aos céus em nome de Jesus e repita assim: Senhor Deus, eu tomo posse desta palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glória a Deus, aleluias. Obrigado, Jesus. Fique à vontade em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. Amém? Queremos despedir aqui dos irmãos da live, em nome de Jesus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por ficar com a gente até o final. E que esta palavra possa mexer na sua agenda, no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua casa. Em nome de Jesus, e que você possa experimentar continuamente da presença do Espírito Santo. Um abraço da Igreja Betânia de Ji-Paraná, em nome de Jesus. Amém.
Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus. Amém, querido.